A paz do Senhor, alunos do Discipulado Infanto Juvenil. Aqui novamente com vocês, a professora Elaine e a minha filha Mariana. Pois é, minha ajudante, tá, gente? Sempre ela está conosco. Pois é, nós vamos começar mais uma lição do nosso Discipulado Infanto Juvenil, certo? Hoje, no domingo passado, nós aprendemos, nós vimos, aliás, sobre a lição 4 da unidade 2. E hoje nós estaremos finalizando mais uma unidade. Olha que maravilha! Nós já estamos na segunda unidade e hoje é a última aula. É a lição 5 da unidade 2. Pois é! E para começarmos, como que a gente começa? Com uma Oração. Pois é, vamos falar com o Papai do Céu. Vamos pedir para ele se continuar presente neste lugar e fazer dessa aula maravilhas em nome dele, tá bom? E fazer com que todos vocês aprendam tudo que ele quer ensinar nessa aula de hoje, tá bom? Vamos lá? Minhas mãozinhas assim bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Meu Paizinho amado, nós estamos, Senhor, entrando em Tua presença, Pai, neste momento, para te agradecer por tudo. Te agradecer por teu amor, por tua infinita bondade, por tua misericórdia, Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, de nós não morrermos. Pai, muito obrigado por tuas maravilhas, porque em meio a tantas dificuldades, Pai, nós não conseguimos nos sentir só, porque sabemos que tu estás conosco, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, e queremos nesta vez, Senhor Jesus, te agradecer e dizer-te, Pai, que só tu és santo, maravilhoso, bondoso, e te pedir, Senhor Jesus, continua neste lugar. Faz dessa aula, Pai, uma aula diferente. Não, Senhor, para a minha glória, mas para a glória do teu santíssimo nome. Não para engrandecer o nome da professora Caritana ou o nome da professora Elaine, mas para engrandecer, Senhor Jesus, o teu santíssimo nome. Porque tu és o único, Pai, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos, Senhor Jesus, mais uma vez em tua presença, Pai, para te pedir, continua conosco, Senhor Jesus. Continua falando, Senhor, com os nossos alunos do discipulado. E que não seja, Senhor Jesus, uma simples aula, mas que seja um aprendizado maravilhoso em tua presença. Que não seja, Senhor Jesus, eu, a professora, mas que teu Espírito Santo possa ter liberdade para usar os meus lábios, usar o meu entendimento, usar todo o meu corpo. Afinal, o meu corpo é templo e morada dele. Obrigado por tudo, te entregamos desde já, em nome de Jesus. Nós te agradecemos desde já. Amém! Pois é, agora chegou a hora maravilhosa. Eu gosto muito dessa aula. Por quê? Porque nós aprendemos. Na aula passada, na lição 4, nós aprendemos. Você lembra, Mamá, qual é o título da lição 4? Participar dos trabalhos do Senhor. É! Participar dos trabalhos do Senhor foi o título da lição 4. Hoje, numa nova lição, vai ser a lição 5. E qual é? Testemunhar de Cristo. E que palavra difícil é essa, Tielaine? Testemunhar. O que significa testemunhar? Vou explicar. Testemunhar é quando alguém, a gente, eu estou aqui com Mariane, certo? Eu estou dando a aula para vocês. Aí eu vou e digo para alguém, olha, ô tia, eu já dei a minha aula, ô mãe, eu já dei a minha aula. E ela pode de repente dizer assim, mas eu não vi. Aí Mariane, que é a minha testemunha, porque ela está perto de mim, estava comigo, ela vai
testemunhar, ou seja, ela vai falar que realmente aconteceu, que realmente eu dei a aula. Entendeu, Mamá, o que é testemunhar? Como, diga aí o que você entendeu, o que é testemunhar. Falar de uma coisa. Isso, ela entendeu, viu, gente? Vou explicar bem direitinho a linguagem dela. Falar de uma coisa que aconteceu e que nós vimos com os nossos olhos e escutamos com os nossos ouvidos, certo? Isso é testemunhar de Cristo. E olha que missão difícil a nossa. Nós vamos testemunhar, nós vamos aprender hoje a importância de testemunhar de Cristo. Nós vimos os milagres dele? Não. Nós vivemos na época de Jesus Cristo? Não. Também não. Mas como, Tielaine, que a gente vai testemunhar daquilo que não ouvimos e não vemos? Eu vou explicar para vocês como podemos testemunhar de Cristo. Nós podemos testemunhar de Cristo mesmo sem ouvir e sem ter visto ele. Por quê? Por meio da nossa fé. Peguei ela, eu gosto muito de pegar ela. Por meio da nossa fé. Porque a Bíblia fala que somos benditos porque não vemos, mas nós cremos. Nós acreditamos sem precisar ver e muito menos ouvir. Mas nós cremos que Jesus é nosso Salvador, que ele veio e que ele morreu por nós, tá bom? Então, título da lição de hoje, que é a lição 5 da unidade 2, é testemunhar De Cristo. muito bem, mamá. E o nosso versículo, olha que maravilha. Nosso versículo é conhecido demais. Que se encontra no livro de Marcos capítulo 16, versículo 15. que diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que maravilha, tá afiada ela, né? Ah, está logo aqui atrás. Olha que maravilha. Então vamos lá, mais uma vez, falar o nosso versículo de hoje. Bora lá. Vamos começar do mesmo jeito que a gente fala, tá? Nós falamos onde está escrito, dizemos, falamos o versículo, depois falamos novamente onde está escrito, tá? A referência dele. Vamos lá. Bora, mamá! 1, 2, 3. Marcos, capítulo 16, versículo 15. O que é que diz? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Muito bem. Marcos 16, 15 fala pra gente ir por todo mundo. Ah, tia Elaine, mas eu não posso sair por causa da pandemia. Verdade. Nós não podemos sair por causa da pandemia, mas nós podemos usar as redes sociais para ir para mais longe ainda. Olha só, nós podemos ir até para fora do Brasil através das nossas redes sociais. E dizer para todo mundo, porque no versículo está dizendo que é só no Brasil? Não. Está dizendo que é só em Natal? Não. Está dizendo que é só em Açu? Não. Está dizendo por todo o mundo. Pois é. Então, por todo o mundo, é até a China, o Japão, que é lá do outro lado do mundo. Nós temos que ir e falar só para o vizinho. Não. Temos que falar só para as pessoas da nossa família. Não. Nós devemos falar e por todo mundo e falar para todos. Toda criatura. Devemos falar, testemunhar de Cristo para toda criatura. E por que o nome criatura e não filho? Porque as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, diferente de você, aluno do discipulado infanto juvenil, que já aceitou a Jesus, que já reconheceu que ele é o seu Salvador, as pessoas que ainda não fizeram isso, elas ainda não são filhos, elas são criatura. Muito bem, aqui em casa, quando a gente fala sem querer, ô criatura, com a irmã dela, aí ela diz que ela não é mais criatura. Ela é o quê? Filha de Deus. Por quê?
Porque ela é filha já. Acabou de falar. Porque ela já aceitou a Jesus. Porque ela é aluna do discipulado infanto juvenil. Ela já reconheceu que Jesus é o seu Salvador. Pois é. E como sempre começamos, vamos cantar. O nome desse é Eu Vou. Tem tudo a ver com a aula de hoje, hein? Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Para fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. Evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Ai, agora, eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Olha só, como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? E a gente diz, eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que você, criança do discipulado infanto juvenil, fale sempre isso. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ir, eu vou testemunhar de Cristo. Pois é, e agora chegou um momento muito legal. Chegou o momento da História. Pois é! Nossa, vocês estão escutando? É zoada de sandália, de povo andando. Que agitação é essa, mamá? Que agitação será essa em Jerusalém? Vamos descobrir na história de hoje. Pois é, está havendo uma certa agitação lá em Jerusalém. E nós vamos descobrir que agitação é essa lá que está acontecendo, certo? Na época dos discípulos, como vocês sabem, era uma época muito difícil. Era uma época que já vimos em outra lição que havia muita perseguição. É! E vocês sabem quem fazia essas perseguições? Saulo. Vocês lembram de Saulo? Lembram? As duas lições anteriores, nós já falamos de Saulo, aquele que depois virou Paulo. Mas antes de virar Paulo, Saulo perseguia as pessoas cristãs. Ninguém podia falar de Jesus. Pois é. Se alguém falasse de Jesus, o que acontecia, mamá? Era apedrejada até a morte. E antes disso, ainda era chicoteado. Era. Ele mandava chicotear e era apedrejado até a morte. E Saulo fez isso. Essa movimentação toda em Jerusalém era por causa de um episódio que tinha acontecido com um servo chamado
Estevão. Pois é, Estevão falava do amor de Jesus, falava de Jesus que era nosso Salvador, falava do amor de Deus. E por esse motivo, Saulo, que ainda não era Paulo, mandou os seus soldados apedrejarem Estevão. E Estevão foi apedrejado até morrer. Pois é. Estevão foi apedrejado até morrer. Por isso, as pessoas lá de Jerusalém estavam todas agitadas, estavam todos fugindo para onde? Para a Judéia e para Samaria. Exatamente, estavam fugindo para essas duas cidades. Pois é, mesmo assim, existia um rapaz diferente chamado Filipe. É o nosso personagem de hoje, da história, Felipe. Felipe, mesmo com toda essa agitação, mesmo com as perseguições, Felipe não ficou com medo, não. Ele falava do amor de Deus e falava que Jesus era o nosso Salvador e também falava do seu poder. Pois é, Jesus quer que você, Deus quer que você, criança salva do discipulado infanto-juvenil, creia e fale, testemunhe do poder de Deus e do amor de Jesus, que Jesus tem poder. Ele quer que você faça isso, viu? Fale sem ter medo nenhum, porque nós que somos cristãos, podemos ter medo? Não. Podemos ter vergonha? Já aprendemos que não podemos ter vergonha, muito menos medo de falar de Jesus. E imagine falar do seu poder. Pois é, multidões se ajuntavam para ouvir Filipe nessas pregações. E essas multidões testemunhavam, não, elas testemunhavam e viam os milagres que aconteciam não por causa do poder de Filipe, mas aconteciam milagres em nome de Jesus, em nome de Deus. Pois é, porque Felipe tinha muita fé no Deus vivo e ele acreditava no Salvador Jesus Cristo. Por isso, as multidões que paravam para escutar Felipe, eles testemunhavam vários milagres que aconteciam. Pois é, você que já recebeu Jesus como seu Salvador, vocês também podem testemunhar do seu Salvador. E ainda mais, além de falar, ainda tem que testemunhar e falar que Jesus tem poder para fazer milagres. Pois é, porque não basta só falar de Jesus. Nós temos que falar que Jesus tem poder para fazer milagres. E nós, quem que de nós que somos cristãos, não já passamos por alguns milagres, né? Mesmo vocês, que são novos convertidos, que estão conhecendo um pouco do poder de Deus agora, certo? Que aceitaram Jesus agora, ou já faz um tempinho, mas somos eternamente novo convertido, certo? Porque todo tempo é tempo de aprender mais sobre Deus. Pois é. E vocês, no Discipulado Infanto Juvenil, está acontecendo isso. Estão vindo e assistindo às aulas para aprender de Deus, para falar de Deus, certo? Então, você, criança do discipulado, criança adolescente do discipulado Infanto Juvenil, tem que não só falar de Jesus, mas falar do seu poder de fazer milagres. E mostrar na Bíblia que Jesus fez no passado, faz hoje e continuará fazendo por toda a eternidade, até a sua volta, vários milagres. E nós queremos isso. Certa vez, um anjo apareceu para Filipe. E isso, mamãe, muito bem. Olha aqui, ó. Um anjo apareceu para Filipe e deu para ele uma difícil missão. Pois é, o anjo pediu para Filipe ir até a cidade, até o deserto na cidade de Jerusalém, numa cidade chamada Gaza.
Olha só, crianças, vocês já imaginaram, aluno do discipulado infantil juvenil, se alguém chegasse e desse uma missão dessa para vocês irem para um deserto? Pois é, no deserto não tem nada. Tem o que no deserto, mamãe? Areia, muito sol quente. Muito sol quente. Pois é, não tem mais nada no deserto a não ser isso. Mas nós aprendemos muito, viu? Vou logo avisando a vocês que no deserto nós aprendemos muito. Mas ele recebeu essa difícil missão de ir para o deserto. E, mesmo sendo uma missão muito difícil, Felipe obedeceu. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Pois é, a palavra de Deus diz isso. Que é melhor obedecer do que sacrificar. E também diz na sua palavra que a desobediência é o quê? Pecado. Pois é. Pecado é o quê? Tudo que eu penso, que eu falo, tudo que eu faço. Que desagrada a quem? Deus. Pois é. Então, temos que obedecer. Não importa a missão que Deus fale para nós. Não importa. Pois é. Nós temos que obedecer, porque é melhor do que sacrificar. Pois é. No caminho, Filipe encontrou-se com um africano etíope. Que vinha lá de Jerusalém. Ele tinha ido, ele acreditava em Deus. E ele tinha vindo adorar a Deus lá em Jerusalém. E esse etíope era da cidade da Etiópia. Pois é. Na África, a Etiópia se encontra na África. Olha aqui, no caminho, Filipe viu a carruagem, se encontrou com esse africano etíope, que vinha lá da Etiópia, na África. E ele era um homem muito importante. Ele era uma pessoa muito importante, ele era responsável pelos tesouros, pelo cofre da rainha Candace, lá da África. Olha só, ele era importante. Não era qualquer africano etíope, não, minha filha. Ele era uma pessoa importante. Ele cuidava do dinheiro, dos tesouros da rainha Candace da África. Pois é. E no caminho, esse homem que conhecia Deus, mas ele tinha uma dificuldade. Ele precisava ouvir do sacrifício de Jesus na cruz. Olha só, mesmo acreditando em Deus, ele ainda não tinha reconhecido que Jesus morreu numa cruz e que Jesus era filho de Deus e que Jesus era o salvador dele. Olha só, ele acreditava em Deus, mas ele ainda não tinha reconhecido, ele não conhecia ainda falar que Jesus era o nosso salvador, que ele tinha morrido numa cruz por nós e que ele era o filho de Deus. Mas, então, o africano estava sentado na sua carruagem, na sua linda carruagem, porque ele era um homem muito importante. E ele estava lá sentado na sua linda carruagem. Olha só, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 7 e 8. Ele lia, eu fiquei curiosa agora. Mamá, pega ali a Bíblia de mamãe. Aí. O que será que tem em Isaías 53, versículos 7 e 8? Ele estava lendo isso. E aqui na história diz que ele lia e não entendia nada. Por isso que eu estou muito curiosa para saber o que está escrito. Olha aqui. O coitado lia. Estava sentado, fazia horas que ele estava lá sentado, lendo, e não entendia nada. Pois bem, vamos lá ler o que tem. Acho. Isaías 50 aí? 53, achei. 53, 7 e 8, né? Olha só o que o africano etíope estava lendo, aquele homem muito importante. Ele estava lendo assim:
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado a quem contará o tempo da sua vida. Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Ou seja, o africano etíope, ele acreditava em Deus. Ele não estava entendendo nada porque ele ainda não tinha escutado. Como eu falei anteriormente, ele ainda não tinha escutado sobre Jesus. Ele ainda não acreditava que Jesus era o Salvador dele, que tinha vindo, que tinha morrido. Aqui fala que ele se fez ovelha e como uma ovelha muda, morreu sem dar um fio. Pois é por isso que ele lia e não entendia nada. Então, o Espírito Santo, que mora dentro de mim e também morava dentro de Mariane, dentro de você, aluno do discipulado, pois o Espírito Santo morava em nós. Também morava dentro de Filipe. Disse assim a Filipe: aproxime-se da carruagem e explique a minha palavra. E vocês sabem que eu já expliquei a vocês por que, que o Espírito Santo disse a minha palavra. Porque nós já sabemos que três são uma só pessoa. Isso, então ele podia falar assim. Podia falar como se fosse ele. Porque ele também era o próprio Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo bradou dentro do coração. Que você, aluno do discipulado, possa ser sensível à voz do Espírito Santo. Que você peça todos os dias para ele falar com você. Amém? Assim como ele falou com Felipe. Então, ele aproximou-se e disse: Felipe, logo correu e ouviu o que estava lendo e perguntou: o senhor entendeu o que leu? Mostra aí, mamãe, a figura. Ele sentou na carruagem linda, obedeceu o Espírito Santo de Deus e foi lá explicar para o africano etíope sobre a palavra de Deus. Pois é, como o Espírito Santo tinha falado dentro do seu coração. Então ele foi explicar. Ele leu e perguntou para o africano. Ele leu esses versículos que eu li. Você entendeu o que leu? Aí o africano, como posso entender se não tem ninguém para me explicar? Pois é, como o hino disse, como ouvirão se não há quem pregue? Pois é. Como entender se não há quem explique? O africano falou isso para Filipe. Por quê? Porque quando nós vamos ler a palavra de Deus, muitas vezes a gente vê palavras difíceis, que se não tiver alguém para explicar, a gente não entende nada. Não é mesmo, Mariana? Olha, aqui no versículo. Pois é. Aqui, ó. Ele foi oprimido e afligido. Oprimido é alguém que está muito triste. Afligido porque é alguém sofrido, que sofreu bastante. Se não tiver alguém para explicar para a gente algumas palavras que nós lemos na palavra de Deus, a gente não entende, né? Muitas vezes. Por isso que quando a gente vai ler, a gente tem que ter alguém nos orientando perto da gente, alguém mais idôneo. Assim, você, criança, do discipulado infantil juvenil, sempre que for ler a palavra de Deus, que você possa ter perto de você alguém mais idôneo, mais velho do que você, que possa explicar para você as palavras difíceis. Se não tiver, você pede a sua professora da igreja ou a sua coordenadora, sua mãe ou seu pai, se for cristão, certo? Mas não fique com dúvida. Pergunte, porque não é bom a gente ficar com dúvida. Então, convidou Felipe foi explicar para ele. Então, ele já tinha convidado Felipe para sentar-se e Felipe sentou junto dele na sua carruagem e Felipe foi explicar
que o profeta estava falando da pessoa de Jesus, que tinha morrido por ele, que tinha se entregado para morrer numa morte horrível, como nós sabemos, uma morte que não foi merecida, uma morte de cruz. Ele se fez culpado, mas o culpado não era ele era puro e santo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz para salvar a todos os homens de seus pecados. Ele derramou seu sangue para livrar-nos do castigo de vivermos para sempre separados de Deus. Ele não ficou morto, ressuscitou e está vivo e quer salvar a todos que crê e o recebe como seu salvador. Filipe falou isso para o africano etíope, para aquele homem, mesmo ele sendo muito importante e crendo em Deus, ele ainda não sabia, não conhecia a história de Jesus. Ele não sabia que Jesus tinha morrido, derramado seu precioso sangue, mas que não estava mais morto, ele estava vivo para salvar, ele se entregou no nosso lugar, que ele é o nosso Salvador. Então, com aquela grande notícia e explicação daqueles dois versículos, que é em Isaías 53, 7 e 8, depois eu tenho um desafio para vocês. Primeiro desafio, né? Que eu vou fazer o segundo. Primeiro desafio é você ler Isaías 53, versículos 7 e 8. Leia e pergunte para alguém e peça para alguém explicar tudo bem direitinho. Se você entender, maravilha. Se não entender as palavras, peça para alguém explicar para você, tá certo? Primeiro desafio. Pois é, como será que aquele africano, aquele homem importante, ficou? Depois de toda explicação, o que será que aconteceu? Isso! Africano entendeu! E ele creu, crianças, ele creu que Jesus era o seu Salvador. Ele creu que Jesus veio e morreu por ele, e deu a vida por ele, que não eram os pecados de Jesus naquela cruz, mas eram os nossos pecados, era o pecado dele. E ele, maravilhado, começou a crer, não só em Deus, mas crer no Filho de Deus. Que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus tinha morrido por todos nós, que Jesus não estava morto, mas é que ele ressuscitou e que ele é nosso Salvador. Olha que maravilha! E ele ficou tão empolgado, que ele viu um riozinho lá pertinho. Mostra aí, mamá. Ele viu um riozinho lá perto deles e logo o que é que ele quis? Se batizar. Olha que maravilha! Ele logo quis se batizar depois que ele creu que Jesus era o nosso, que Jesus era o Salvador da vida dele, que Jesus era o Filho de Deus. Ele logo quis se batizar nas águas, porque nós temos essa promessa do batismo com o Espírito Santo com fogo, e no batismo das águas significa morte para o mundo. Isso significava para ele muito. Ele, a partir daquele dia, ficar uma pessoa diferente. Ele não se aguentava de tanta felicidade, porque ele agora, depois daquele dia, ele acreditava em Jesus, no Salvador, no Filho de Deus, e que ele morreu, mas não está morto, que ele ressuscitou e está perto de nós, está pertinho dele, está perto de mim, que estou aqui na minha casa, está aí perto de você. Glória a Deus por isso. Que você, criança, que já é nossa aluna do discipulado infantil, possa crer que Jesus é o seu Salvador. Não tenha dúvida de nada em sua vida. Creia sempre que Jesus é Filho de Deus, que é o seu Salvador, que ele morreu no seu lugar pelos seus pecados. Pois é, por causa da pregação de Filipe, o evangelho foi levado, sabe ao quê? A toda a África. Por quê? Porque Deus usou Filipe para falar do filho dele, do amor de Deus e do filho dele para aquele africano. O africano estava indo embora de Jerusalém para a África de volta. E o que é que ele ia fazer? Ele estava tão feliz de acreditar, de saber dessa maravilhosa notícia que Jesus era filho de Deus e que era o salvador da vida dele,
que ele queria falar para as outras pessoas. E ele logo espalhou a notícia em toda parte da África. E a primeira pessoa que ele falou foi a rainha Candace. Isso mesmo. Ele chegou, assim que falou, ele logo que chegou, ele foi logo falar para sua rainha. E é assim que devemos fazer. Você que já é salvo em Jesus, que já crê que Jesus morreu por você, pelos seus pecados, morreu no seu lugar, derramou seu precioso sangue por você, que você possa falar como esse etíope fez, como esse africano fez, espalhou para toda a África do amor de Deus e do seu filho, do filho de Deus. E ele espalhou em toda a África. Olha só, a África fica no continente africano, é um continente não tão grande, mas é um continente grande, certo? Não é tão grande como o continente europeu, mas é razoavelmente grande. Então ele chegou e espalhou a notícia. Pois é, imagine aí a importância que tem da gente falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar que Deus nos ama com um amor infinito e por causa desse amor, ele deu seu filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar. Olha que maravilha é falar do amor de Deus, falar e crer que Jesus e levar essa mensagem para as outras pessoas. Pois é, já tenho um desafio que é ler Isaías 53, versículos 7 e 8. O segundo desafio é agora que você já deve já deve ser filho de Deus e já deve o que fazer, como saber o que fazer como filho de Deus esta semana e para o resto da sua vida, até nós voltarmos à normalidade, você vai se esforçar para testemunhar de Jesus para os colegas da sua escola. Ah, professora, eu não posso sair da minha casa. Nós estamos em quarentena. Nós estamos diante de uma pandemia que é o coronavírus. Não tem problema. Como eu falei antes, redes sociais. Se você não tem celular, peço do papai para a mamãe. E se ele perguntar o que você vai fazer, você vai dizer: eu vou falar com um colega meu, eu vou falar com um colega da escola, com um colega da minha rua, eu vou falar com alguém, com algum colega meu, que Jesus salva, que Jesus morreu por nós, que Jesus é o nosso Salvador, que ele é o único Filho de Deus e que ele derramou seu precioso sangue no meu e no lugar dele. Que você cumpra esses dois desafios, tá bom? Vamos lá? E para terminar a nossa aula, espero que você tenha gostado da aula de hoje, que foi maravilhoso, eu amei. Que nessa semana você possa se sentir uma pessoa diferente. Não vou falar criança, porque são crianças e adolescentes. Mas que você possa se sentir diferente e importante na sua vida. Por quê? Porque você pode falar de Jesus para as outras pessoas. Você pode falar que Jesus é o nosso Salvador. E com a sua mensagem, que hoje só podemos falar, nos comunicar assim, que com sua mensagem, essa pessoa possa crer que Jesus Cristo morreu no lugar dela e que esse amor possa ser reconhecido. Bora lá falar desse amor? Pois é, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes não precisamos entender o amor de Deus. Mas o que a gente deve fazer? Simplesmente falar desse amor. Amém. Glória a Deus. Adore ao Senhor conosco. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que você possa sentir esse amor e que você possa falar desse amor de Deus, desse amor que entregou seu único filho a morrer, um amor de cruz e derramar seu precioso sangue. Fale dele. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim e por você. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. É assim o amor de Deus. E que você possa falar com as outras pessoas desse infinito amor, desse amor maravilhoso. Que você não guarde só para você essa novidade maravilhosa. Que você fale para as outras pessoas. Cala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Aleluia, Jesus. Que você diga isso, testemunhe isso, desse amor de Deus, desse infinito amor. Não fique só para você, não seja egoísta. Você já é salvo, você é criança, você é adolescente, você já sabe dessa novidade maravilhosa. Que você possa dizer que ele deixa tudo para encontrar esse seu colega que precisa saber que Jesus é o Salvador dele, que Jesus pagou pela vida dele, pagou como? Com seu sangue, morrendo numa morte de cruz. Que você fale desse amor ousado, desse amor que ultrapassa todas as barreiras, que realmente escala as montanhas para encontrar não só você, mas para encontrar ele. Diga que Deus, que Jesus quer encontrar o seu colega, que você possa falar isso para ele, que você possa deixar a vergonha, que você possa dizer, Senhor, sê comigo nessa missão. Eu tenho uma missão, Senhor, que é falar, testemunhar de Jesus Cristo. Deus, me ajuda
nessa missão, que você possa pedir ajuda. E eu tenho certeza que o Pai Celestial vai te ajudar. Eu nunca imaginaria, nunca me imaginaria gravando aulas, postando aulas, nunca. Mas eu orei e pedi a Deus para me ajudar em todas as dificuldades, para que essa aula do discipulado infanto-juvenil, esse projeto que é lindo, que nasceu primeiramente no coração de Deus e veio até o nosso, nós que somos professores do discipulado, nós veio até o nosso coração. Mas se não fosse a ajuda do nosso Deus, nada disso seria possível. Então, que você, aluno do discipulado, possa crer que Ele vai te ajudar a testemunhar, a falar desse amor de Deus, a falar de Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o teu Salvador, que Jesus morreu numa cruz para dar a sua vida e que Ele não merecia. Ele não merecia em nenhum momento aquela morte. Não, Jesus, ele não merecia. Mas mesmo assim, calado, como o versículo fala, como uma ovelha muda, ele estava lá naquele matadouro, vivendo aquele episódio daquela morte, mas em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento ele reclamou e disse: Pai, por que estás fazendo isso comigo? Por que estás permitindo isso? Em nenhum momento o Senhor Jesus questionou o seu pai. Ele só disse: Pai, por que me abandonaste? Porque Jesus, ele era Deus, mas ele também era humano. E teve um momento que ele perguntou isso: Pai, por que me abandonaste? Mas depois ele reconheceu que era necessário a sua morte para a salvação da nossa, para a nossa salvação, a salvação da humanidade inteira. Que você, aluno do discipulado, possa falar dessa morte, de uma morte que não foi merecida, que em nenhum momento foi reclamada. Que você possa falar para os colegas da sua escola, falar para os seus colegas da rua, aqueles que ainda não conhecem e não sabem, até sabem, mas não creem que Jesus morreu numa cruz no nosso lugar, que você possa ter ousadia. Eu determino, profetizo na sua vida, aluno do discipulado, ousadia, igual o ousado amor de Deus, como falou no hino, o ousado, a ousadia do Espírito Santo na sua vida, para falar do amor de Deus e do Salvador Jesus Cristo, glória a Deus, que Ele é o Salvador, nosso Salvador. Amém? Nesse momento, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo e entregando a Ele esses desafios e todos os desafios que venham na nossa vida cristã, que são muitos, viu? São vários. Mas nós, com a ajuda do nosso Pai, nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. É o que a palavra dele nos diz. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa. Nós vamos fechar os olhos e falar. Entrar novamente na presença do Senhor para agradecer e para louvar a Ele por tudo. Sim, Senhor Jesus, Pai de toda misericórdia, nosso Salvador. Obrigado por mais essa aula do discipulado. Obrigado, Senhor, porque Tu se faz presente aqui neste lugar. Obrigado, Deus, por ter morrido no nosso lugar, por ter morrido. Obrigado, Deus, por Filipe ter falado naquela época, mesmo diante de todas as perseguições, ele não teve medo, ele não foi covarde e não parou de falar do amor de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Que nós possamos, a partir de hoje, sermos como Filipe, não termos medo
nem vergonha de falar desse amor, de falar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, de falar que ele derramou seu precioso sangue, que morreu numa cruz por nós, que ele não merecia estar ali naquele lugar, mas que ele é maravilhoso e pelo seu amor, pelo amor por cada um de nós, ele aceitou aquela morte horrível de cruz, aquela dor, ele sofreu por cada um de nós, que nós possamos dizer, nos dá ousadia, Senhor Jesus, para falar isso, falar que ele sofreu e que ele não merecia esse sofrimento, mas que ele não está mais lá morto, mas que para a glória de Deus ele está vivo aqui neste lugar, ele está vivo lá na casa de cada aluno do discipulado. Eu creio que neste momento eles estão sentindo a presença do nosso Senhor Jesus no lugar onde eles estão. Senhor, porque aqui está uma presença maravilhosa da tua presença, está uma alegria, Senhor Jesus, está uma coisa muito linda de sentir, Senhor. Então, da mesma forma, Pai, que tu estás aqui, que nós estamos sentindo essa alegria da tua presença, vai até a casa de cada aluno do discipulado e faz eles sentirem através dessa aula a tua alegria, Pai, a tua presença, Senhor Jesus, que é maravilhoso, Pai, e que com essa alegria da tua presença maravilhosa, eles possam ter ousadia e coragem e não sentir medo de falar e testemunhar que só tu és o Senhor, que só tu és santo, que só tu és digno, que tu morrestes, mas ao terceiro dia ressuscitastes para nos salvar, e que vive hoje perto de nós e que está de braços abertos para todo aquele que crê ser salvo em Jesus Cristo. Que nós possamos, você, aluno do discipulado, possa ter essa coragem e essa ousadia e não sentir medo de falar que Jesus salva, que Jesus é Salvador, libertador e que ele tem várias promessas na vida daqueles que creem nele. Muito obrigado por tudo, por mais essa lição. Obrigado, Deus, por mais essa unidade que finalizamos, Senhor Jesus, que tem por título o que precisamos fazer. O que precisamos fazer agora que somos discípulos teus. Senhor, que tenha ficado claro dentro do coração de cada aluno do discipulado o que eles precisam fazer para ser discípulos melhores na tua vida, Senhor, nessa vida deles, nessa vida ministerial, porque cada um, Senhor, tem um ministério lindo que tu já traçastes. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Que você, aluno do discipulado, creia que Jesus é o seu Salvador e que ele morreu numa cruz para salvá-lo. Amém? Até a próxima unidade, a unidade 3, até a primeira lição, certo? Na primeira unidade, nós vimos o que preciso saber. Nós vimos 5 coisas que precisamos saber. Que vocês viram 5 coisas que precisavam saber. Nessa unidade 2, vocês viram 5 coisas que precisa fazer para ser um bom discípulo de Jesus. Amém? Viram na primeira unidade 5 coisas que precisam saber. Nessa, 5 coisas que precisam fazer. Na outra unidade, só na próxima aula. A paz do Senhor para todos. A paz, mamá. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia